Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, com duas pessoas ilustres, especialistas aqui, Padre Lício e a Estela Moraes. Estamos aqui conversando, você sabe a temática, sobre essa questão do mal, as escolhas que nós fazemos, reações, responsabilidades e tudo mais. Antes de continuarmos a tocar nesse assunto, a bater esse papo, eu quero fazer um grande, se podemos dizer assim, agradecimento aos nossos irmãos e irmãs que se tornaram sócios daqui da Associação do Senhor Jesus. Sem esta atitude, não tem como levar esse programa, por exemplo, tão bom, tão gostoso, até a sua casa. Sem os sócios, não tem como a gente levar nenhum tipo de programação à casa de ninguém, a lugar nenhum do nosso país. Por isso, a gente sempre pede a sua generosidade. Torne-se um sócio evangelizador, como fizeram os nossos irmãos aqui. Olha, a Maria Cícera de Freitas Melo Santos, era de Maceió, lá em Alagoas. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Ela pede pela cura de um câncer, pede a Deus na sua hora que nós rezamos por ela e vamos continuar rezando sim. Pede pela sua mãe Terezinha, pelas filhas Anamim, Ana Patrícia e Anelise e por toda a sua família. A Conceição Araújo Pereira também era de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela se tornou sócia aqui pela revista das Mãos Ensanguentadas de Jesus e ela pede por sua família também. Muito obrigado, viu, Maria Conceição? A Maria Helena de Aguiar Figueiredo, de Governador Valadares, em Minas Gerais, também tornou-se sócia e pede oração pela sua família. A Maria Aparecida Felício, era de Santo André, no interior de São Paulo. Ela era sócia e voltou a ser sócia, reativou o seu cadastro. Ela pede pela sua saúde, pede pela cura das enfermidades, em ação de graças, pelas graças alcançadas e pede também por Célio Mariano, pede também pelo neto Johan e por toda a sua família. E também aqui o Luiz Arthur de Faria, eu até já tinha lido o nome dele ali no início do nosso programa, mas ele é lá de Lagoa da Canoa, em Alagoas. Eu só não tinha dito que ele tinha se tornado novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Então, Luiz Arthur, muito obrigado. Eu quero agradecer mesmo a todos vocês que se tornaram sócios, porque a gente precisa, de fato, desse gesto de solidariedade para com todos nós aqui. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vocês. É muito bom, né? Saber que tem pessoas que acreditam nesse projeto, que é uma TV que, de fato, ela conta com esses nossos irmãos, porque sem a ajuda deles a gente não faz absolutamente nada aqui, não é? Falávamos de um monte de coisas importantíssimas, mas tem um aqui para mim, eu tinha anotado aqui, que é especial também, porque a gente sabe que a terapia ajuda muito. Eu já fiz terapia durante muito tempo, não é? E eu sei o quanto isso me ajudou ao longo da minha vida, não é? Então, se as pessoas têm essa possibilidade, devem fazer. Mas existe uma questão na nossa igreja que é a direção espiritual. Por que a gente comenta isso? Porque as pessoas vão até nós, padres, para conversar, para pedir o aconselhamento. E eu queria saber, assim, da experiência, na sua experiência em relação a isso, como que isso funciona e por que isso é importante para as pessoas, a direção espiritual? A direção espiritual, ela é importante porque ela cuida da alma, né? A psicologia também cuida da alma, né? Mas a direção espiritual, ela cuida da alma no sentido para além dos sentimentos, para além das emoções. Ela cuida da alma no sentido de humanizar, de integrar todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, né? Tendo como parâmetro a espiritualidade e a fé cristã e os valores do Evangelho, o diretor espiritual, ele vai acompanhar, como se fosse um processo terapêutico, mas ele vai acompanhar o processo do seu crescimento espiritual, como pessoa e na graça. Eu estava falando no bloco anterior, por exemplo, eu consegui perdoar meu pai com a direção espiritual. O meu diretor espiritual um dia virou para mim e disse assim, imagine, porque eu tinha uma questão para mim, que era se a alma do meu pai estava no inferno. Porque essa é uma outra questão, né? Uma das questões nossas, um dos pecados nossos na vingança,
é que a gente quer que todos os nossos inimigos estejam no inferno. Enfim. É um desejo. É um desejo, enfim. E aí, só para dar um exemplo da direção espiritual, e uma das questões era, meu pai, por ter se matado, se ele estaria no inferno. E ele fez esse exercíciozinho comigo. Ele pediu para eu fechar o olho, o meu diretor espiritual, mandou eu imaginar o Oceano Atlântico. Imaginei o Oceano Atlântico, ele falou assim, nossa, é grande, é imenso, né? Eu disse, é. Aí ele virou e disse, agora, filho, imagine o desespero do seu pai que tirou a vida dele. É grande também, não é? Eu disse, é. Ele disse, imagine que o desespero do seu pai é como se fosse uma gota de água. Imaginou? Imaginei. Aí ele virou para mim e disse, agora, filho, pegue a gota de água do desespero do seu pai e jogue no oceano do amor de Deus. Ele não precisou falar mais nada para mim, Padre Aílio, porque eu entendi naquele encontro que havia salvação, que a alma do meu pai estava salvo pela misericórdia de Deus, apesar de ele ter tirado a vida dele. Eu só estou dando esse exemplo bem simples e esse testemunho para mostrar um pouco o que é que a direção espiritual faz conosco. Por isso é importante, se você puder fazer terapia, faça, mas é importante também que você busque direção espiritual para perdoar e se reconciliar consigo mesmo, com Deus e com os outros. A questão da direção espiritual, ela parte também, por exemplo, nesse caso, a pessoa quando ela procura o padre, né, o sacerdote, para fazer a direção, ela passa também por um processo de autoconhecimento. Né? Sim, sim. E esse processo ele vem também regado com a palavra de Deus e tudo isso. Né? Regado com a palavra de Deus, regado com oração, regado com a literatura, com a leitura dos santos e da espiritualidade cristã. Então, na verdade, é um acompanhamento, né? E, claro, depende de pessoa para pessoa, né? Ela demora um certo tempo. E é fundamental, sobretudo para nos ajudar a lidar com quem nos faz mal, aquilo que eu falava, claro. Né? Porque às vezes a direção espiritual pode nos ajudar a entender e ir nos libertando deste lixo que o outro deixou dentro de nós e que a gente precisa se libertar dele. E que a gente acolheu o lixo, que né? que a gente aceitou de certa maneira. A gente acolheu, a gente acolheu. A gente aceitou que a pessoa fizesse da gente o que ela quis fazer, né? Ou colocasse dentro de nós aquilo que ela quis colocar. Deixou caber dentro da gente, né? Por algum motivo a gente aceitou. Deixou caber dentro da gente, porque assim, às vezes tem pessoas que fazem assim, vão lá, colocam a cinzana, colocam o erro e sai correndo. E você fica com aquela bomba. E ela foi embora, né? E ela foi embora. Não, e às vezes ela está muito bem, ela não está nem aí. E você fica remoendo aquilo, né? E isso é muito ruim porque você acaba, quer dizer, não aproveitando tanto as coisas da sua vida, porque você ficou o tempo todo, né, tentando resolver um problema que não é seu. Tá preso naquilo. Primeiro assim, que bela história. Que bela história, que bela explicação que foi dada, que belo testemunho, né? Quando fala a história de vida mesmo, né? Uhum. E assim, vocês estavam falando, eu estava aqui refletindo em outra coisa também que eu costumo falar sempre, que é assim, ó, a armadilha do negócio que é assim, eu só entendo no outro aquilo que existe dentro de mim. Uhum. Então, se eu conectei com aquela informação da maldade, né? Se eu conectei com aquilo que o outro falou, é que dentro de mim existe esse repertório. Então, exato. Né? Pois isso é tem verdade. identificação. Você sabe, porque assim... Interessante isso. Interessante isso. Ótima observação. Sabe, porque assim, Stella, a gente é responsável por aquilo que a gente fala, mas a gente não é responsável por aquilo que o outro ouve. Exato. Muitas vezes você fala uma coisa e porque tem a repercussão interna, o outro ouve, foi uma indireta. Isso, exato. Né? Você quis me ofender. E às vezes nem e aí essa entra intenção. muito do infantil, porque a gente é criado, acostumado que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? Então, quando a gente sai dessa armadilha do ego, da vaidade, de que nem tudo que o outro fala é sobre mim, né? O Freud tem uma fala de que quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro do que de Paulo, né? Então o outro está falando sobre ele. E se eu
levo para mim é porque aquilo que ele está De falando alguma faz maneira houve sentido. identificação. É. Ó, nós temos acho que mais uma tela sobre essa questão, temos mais uma ainda, né? Para a gente tentar entender essa questão dos nossos universos, de como lidar. Olha, dicas, vamos ver se a gente aceita isso. Ó, dicas para lidar com quem nos faz mal. Se coloque no lugar do outro, aquilo que a gente tem dito aqui. Falou. Busque entendimento dos reais motivos das pessoas fazerem o que elas fazem. Pergunte-se o quanto a responsabilidade do que você está recebendo é apenas do outro, é aquilo que a Estela falava. O tempo todo passamos por situações ruins. Cabe a nós, né, decidir se iremos reclamar ou aprender uma lição. Aquilo que você dizia lá no terceiro bloco, né, quando você começou na sua participação dizendo isso, às vezes, olhar a responsabilidade que nós temos sobre isso, né, com essas questões. Mas eu queria apresentar uma questão assim. Jesus fala muito da questão da expulsão dos demônios, não é? E a gente até traduz assim, em alguns pontos, de que nós temos alguns demônios aqui dentro, não é? Quando Jesus fala expulsar o demônio, é expulsar de fato aquilo que é mal, não é? Quando ele fala com os discípulos assim, ó, vão vocês aí, vão evangelizar, envia 2 a 2, olha, vocês têm o poder de expulsar demônios, né? Uma das questões, um dos poderes, né? Nós lidamos bem com esses demônios internos? Vocês acham isso, por exemplo, como essas coisas que às vezes nos fazem mal e que a gente vai alimentando isso? Por exemplo, quando o Padre Lício falava assim, olha, a gente acaba alimentando um sentimento de vingança, que isso se torna um pecado. Se você lida bem e fala com a pessoa, você acaba expondo isso. A gente consegue alimentar esses demônios ou a gente consegue expulsar? A gente tem capacidade para fazer isso, vocês acham? Eu acho que isso depende muito de cada pessoa. Eu acho que não tem uma receita. Não existe uma receita para isso. E nenhuma resposta pronta. Eu acho que tem gente que por N questões que estão dentro de si mesmas, elas alimentam, né, esse ódio, esse desejo de vingança, se colocam sempre no papel de vítima, né, da coitadinha que nós até falamos aqui. E acho que há outras pessoas que enfrentam e olham e tentam olhar para essas emoções no sentido de buscar entender os reais motivos. E conseguem perdoar. Porque o que na verdade é o perdão do ponto de vista bíblico? O perdão do ponto de vista bíblico é você não ter mais o desejo de se vingar. É aí. Não significa que você vai esquecer o mal que o outro fez, porque a gente não tem como esquecer o mal que o outro fez. O perdão bíblico é não desejar, é você não desejar mais o mal do outro. É a frase de Jesus, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Se ele tivesse ódio no coração, Pai, manda fogo, queime eles todos. Como alguns discípulos quiseram no determinado momento. Isso. Manda fogo sobre eles aí, que resolve o problema. Então, o perdão do ponto de vista da fé cristã é isso. Você sabe que você perdoa quando você não tem mais desejo que o outro se ferre, que o outro tenha maldade, tenha sofrimento na sua vida. O perdão, de fato, dentro da psicanálise, com você, no seu trabalho, na sua experiência, as pessoas chegam a esse nível de perdoar? Você sabe... questão de esquecimento já é outra coisa, não é? Você sabe que aconteceu recentemente isso comigo? Chega, e eu passei por uma pessoa que tinha me feito muito mal. Eu fui, né, a um jantar fora e passou, eu cumprimentei a pessoa, falei, oi, tudo bem? A pessoa assustou, né, porque ela tinha... com a sua atitude, que ela tinha feito mal para você. Só que na hora eu não conectei aquela informação de que ela tinha me feito muito mal e de que era ela que tinha acontecido isso, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás. E aí a pessoa assustou e ela não conseguiu ficar no lugar. Sério? Ela... Você ficou e ela vazou. Aí depois que minha cabeça mandou a informação de que, nossa, ela era ela.
E o que tinha acontecido? Porque assim, é exatamente isso. Alguns toques, né? Algumas dicas. A gente se permitir errar, que a gente se permite errar, a gente permite que o outro erre. O que o senhor acabou de falar, né? Perdão, eles não sabem o que eles fazem. É bem isso mesmo. Quanto nós descemos da nossa prepotência e nos permitimos errar, permitimos que o outro erre e permitimos que as coisas aconteçam, fluem, sem julgar. Porque quem vai julgar, né, se eu sou melhor ou pior do que o outro? Exato. Então, assim, tá todo mundo aprendendo. Então, olhar o mundo como um lugar de aprendizado e desenvolvimento é muito interessante, porque você não conecta, porque você nem desperta aquele sentimento. Há 6 anos atrás, obviamente, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e nem toda essa experiência. Naquele momento eu senti, mas hoje já não fazia mais sentido, porque você já entende que não existe culpado. Existe coisas que aconteceram e estamos todos se desenvolvendo, É porque... né? Pode falar. Não, a Estela está falando uma coisa, eu fiz uma associação aqui interessante, né? A gente muitas vezes ouve, eu não vou perdoar não, perdão é de Deus, só Deus perdoa. Você transfere para Deus, É muito mais fácil, né? E é gozar, e é interessante, né? Porque Jesus, na cruz, perdoa não só como Deus, mas perdoa como homem. E isso que a Estela falou é muito importante. Na cruz, e a gente só consegue perdoar de verdade, fazendo o que Jesus fez. Na cruz, ele se despe da sua onipotência. É só quando a gente se despe da nossa onipotência, que a gente nunca pode errar, que a gente de verdade cria condições para perdoar os outros verdadeiramente. Sabe, quer continuar apresentando? Não. Gente, está demais essa conversa. Sabe o que é legal? Olha só, porque você que está em casa, é muito legal a gente saber, né, de fato, saber não, mas poder contar com essas, vou traduzir como informações, porque na comunicação é assim que funciona, né? A maneira como você apresenta, né, as coisas para as pessoas que estão em casa, a maneira como vocês dizem, é como elas vão, obviamente, como elas vão receber e como elas vão filtrar isso. Quanto mais claro, melhor, obviamente. Então, quando você deu esse exemplo aí de Jesus Cristo, não é, quer dizer, ele desceu da sua onipotência. Ele era Deus. Às vezes nós precisamos, isso que a Estela também dizia, nós no nosso dia a dia, descer um pouco daquilo que nós achamos que nós somos. Da nossa onipotência, que nós né? achamos que nós somos. Achamos, né? Nós achamos que somos. E você precisa entender que é muito... caiu minha ficha aqui. É muito mais, não é simples, mas assim, você consegue experimentar isso. Né? Assim, quando você diz, poxa vida, eu não sou tanto quanto eu imaginava que eu era. Ou então, às vezes, as pessoas, não, você é muito bom, mas você sabe que não é. Eu costumo falar que o primeiro grande trauma que a gente tem é quando a gente descobre que os nossos pais não são os nossos super-heróis. E depois, exato. quando a gente descobre que a gente não é um super-herói. E você não pode cobrar tanto deles assim. Olha, o nosso papo está ótimo, eu tenho certeza disso, mas acontece que está terminando o nosso bloco. Nós temos depois só mais um bloco, a gente faz orações com as pessoas. Eu quero, Estela, agradecer muito a sua presença aqui. Daqui a pouco nós temos contatos, né, que aparecem no vídeo aí para as pessoas que estão em casa, os seus contatos. A gente quer agradecer, assim, pela partilhar experiência com a gente, né, partilhar também a sua sabedoria, o seu trabalho, a experiência do seu trabalho. Eu tenho certeza que isso faz muito bem para quem está em casa. Eu que gostaria de agradecer mais uma vez o convite de estar vez. aqui, é muito bom. E assim, é bom poder passar essa informação para as pessoas, que eu vejo que isso, eu tenho recebido retorno das pessoas que têm assistido, falado que em 1, 2 conversas já tem mudado aí a vida delas. Então é muito bom eu poder transmitir para tanta gente ao mesmo tempo essa informação que eu venho colhendo aí com o tempo de experiência. Bom, a gente agradece muitíssimo a sua presença mesmo, tá bom? E claro, lógico que a gente vai abusar um pouco mais da sua presença, não é? No próximo bloco a gente tem o momento da oração, em que nós, por exemplo, acolhemos todos os nomes, porque assim, ao longo de todo o programa, várias pessoas vão ligando, né, colocando seus pedidos. A gente sempre diz para quem está em casa, por exemplo, que todos esses pedidos aqui, mesmo que a gente não leia todos, né, todos os nomes, eles ficam para 100 missas que nós rezamos aqui ao longo de todo o tempo. São nomes assim, guardados, eles vão ser colocados em pacotes dentro do altar. E durante 100 missas, né, todas essas pessoas recebem as nossas orações. O mais importante é saber assim, ó, que você que está em casa, aí na sua oração, no seu trabalho, saber assim, olha, lá na associação estão rezando pelos meus pedidos, todos os dias, nessas 100 missas. Então a gente agradece de maneira muito especial. Claro que no próximo bloco a gente vai ler alguns outros nomes aqui. Inclusive tinha uma participação aqui que eu acabei misturando. Tá aqui, ó. A Floriana Luiz de Oliveira, ela é de Três Marias, em Minas Gerais. Ela diz assim,
Só para a gente fechar um pouco essa reflexão. Como lidar com quem nos faz mal? Ela diz assim, acolhendo, amando e perdoando. A gente sabe que não é tão simples assim, Ótimo. não é? Mas, Floriana, muito obrigado, viu, pela sua participação e a gente fica feliz com isso porque a gente tenta, viu? De qualquer maneira a gente tenta acolher, amar e perdoar, mesmo que não seja tão fácil assim. Olha só, nós vamos para o nosso intervalo, né? Daqui a pouco a gente já volta e você sabe que aqui, ó, intervalo é rapidíssimo e aí a gente volta com o Padre Lício para a bênção, né? A bênção das pessoas que ligaram e também a bênção da água. E a gente já se despediu da Estela, que Deus te abençoe no seu ministério aí de ajudar as pessoas, tá bom? Obrigada. Nosso intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.